Olá, eu sou José Esteves e este é o PUCcast Serviço, uma parceria da Rádio PUC-Rio com a Rádio Catedral. O programa de hoje vai falar sobre os 10 anos da PEC das Domésticas. Neste ano, completam 10 anos da promulgação da Emenda Constitucional 66 de 2012, mais conhecida como a PEC das Domésticas. A proposta mudou a vida das empregadas domésticas ao garantir os mesmos direitos de outros trabalhadores de carteira assinada no país. A emenda foi promulgada 3 anos após a proposta do deputado federal Carlos Bezerra de remover o parágrafo único do artigo 7. O parágrafo diferenciava trabalhadores domésticos de trabalhadores rurais e urbanos. A categoria não era contemplada com direitos esperados de qualquer outro emprego. A presidente do Sindicato dos Trabalhadores Domésticos do Rio de Janeiro, Maria Isabel Monteiro, aponta os pontos positivos que a emenda trouxe para as empregadas domésticas. O fundo de garantia por tempo de serviço e o seguro-desemprego, porque até então nós não tínhamos o seguro-desemprego. É apenas 3 meses, mas mesmo assim foi positivo. As horas extras, os 20% de adicional noturno para aquelas trabalhadoras que trabalham à noite, os 25% sobre o salário das trabalhadoras que viajam com os empregadores, que têm também. Isso tudo foi positivo para a gente. Com a mudança no formato do trabalho doméstico, uma outra função ganhou popularidade, o diarista. Ao contrário dos domésticos, o diarista não tem os mesmos direitos que um empregado com carteira assinada. Em compensação, eles também não têm os mesmos deveres. Por não ter vínculo empregatício formal com o patrão, o diarista pode receber abaixo do piso salarial ou cancelar o serviço a qualquer hora. O grande diferencial é a quantidade de dias. Se um diarista trabalhar 3 dias ou mais na semana, ele muda de categoria e adquire os direitos e deveres esperados de um empregado doméstico. Mesmo sendo considerado uma outra profissão, uma das lutas atuais exige que os diaristas tenham direitos associados aos das empregadas domésticas. Maria Isabel Monteiro defende a inclusão das diaristas na Lei 150, que define o contrato de trabalho doméstico. A nossa luta é que a trabalhadora doméstica, que tem aquele compromisso de trabalhar na mesma casa, uma vez por semana, ela também possa ser incluída na Lei 150. Porque profissionais, tipo professores, médicos, que trabalham em um hospital uma vez por semana, eles têm os direitos garantidos. 10 anos depois, o número de trabalhadores domésticos com carteira assinada caiu de 1.878 para 1.463, de acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua. Mesmo assim, as estatísticas mostram que os números estão subindo após uma queda expressiva durante a pandemia da Covid-19. Muitas residências que contratavam empregados domésticos começaram a fazer o trabalho por conta própria. Nesse processo, perceberam que não precisavam mais de serviço e dispensaram o trabalhador doméstico. A professora do Departamento de Direito da PUC-Rio, Juliana Brax, comenta que o relacionamento mudou após a pandemia, mesmo que as empregadas domésticas façam parte da cultura brasileira. A pandemia forçou famílias a ficarem pela primeira vez sem doméstica, que é uma coisa cultural, latina nossa. Você vai para a Europa, Estados Unidos, as pessoas não têm doméstica. É caríssimo ter. As pessoas se viram, né? A gente vê nos filmes. A mulher, marido, tá fazendo tudo. Ninguém tem doméstica para ficar lá, fazendo comida, lavando roupa. Não tem isso. Então eu acho que a pandemia, para as pessoas que cumpriram o isolamento, as pessoas tiveram que se virar. E nesse se virar, muitas das famílias não voltaram para as domésticas. A PEC das Domésticas conscientizou a população brasileira de que a empregada doméstica é uma trabalhadora como qualquer outra. De acordo com a professora Juliana Brax, sempre existiu uma intimidade que atrapalhava esse entendimento e prejudicava a relação do trabalhador com a família para a qual trabalhava. Tem trabalhadoras que elas já nasceram naquelas casas. Era filha de uma doméstica que ali ficou, desde pequenininha está lá, nunca saiu, nunca estudou, e sem receber nada, presa ali dentro daquela família. Acho que a conscientização de que, peraí, eu tenho direito a final de semana, eu tenho direito a sair à noite, eu tenho direito ao intervalo, despertou a noção de que eu não tenho ali uma gratidão pela família que me acolheu, porque eu nasci aqui, não, eu trabalho aqui. Processos legais de empregadas domésticas que não recebem todos os direitos se tornam cada vez mais comuns. Apesar disso, o número de trabalhadores sem carteira assinada subiu desde que a PEC foi promulgada. Esse programa teve produção e edição sonora de José Esteves, com edição e supervisão do professor Célio Campos. Lembramos que a Rádio PUC faz parte do Comunicar, que é coordenado pela professora Cristina Bravo. Voltamos na próxima sexta-feira. Até lá!